Se a gente não tem paz mental, paz interior, se a gente não tem uma saúde mental, uma saúde emocional, isso vai gerar doenças no físico. Se eu não tiver em paz, eu não vou ter a visão clara, o centramento para eu apreciar a vida. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde e Tudo, um podcast onde nós falamos sobre saúde em todos os seus pilares, tanto físico, mental e espiritual. Nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, Rafaela, que é professora de yoga, mentora de saúde e bem-estar e tantas outras qualificações. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada, Diego. Um prazer estar aqui com vocês e uma honra. Eu falo que a Rafaela não é uma coisa só e falo que no momento eu estou, né? Que eu não sou, que eu sou empresária, mãe, professora de yoga e também já tem alguns anos eu empreendo criando experiências de bem-estar e saúde para grupos, para empresas, que querem também levar para os seus colaboradores, para os seus clientes, essa importância de olhar para si como um ser humano integral, né? Corpo, mente, espírito, e não só pela marca em si, mas agregando valor ao produto e não sendo mais um posicionamento no mercado de um produto só venda por venda, e sim agregando um valor de bem-estar que conecta, né, as pessoas com a intenção de algo maior, uma proposta maior. E se a gente for falar de saúde, acho que saúde é chegar perto do equilíbrio, né? Equilíbrio eu acho que não existe. Ele é dinâmico. Sim. E como que a yoga... Agora eu quero aprender como que fala. É yoga ou é yoga? Olha, a gente pode falar do jeito que a gente quiser, porque estamos no Brasil, mas como o yoga veio da Índia, né, o berço do yoga é a Índia, lá não tem essa pronúncia de O aberto, é sempre com O fechado. O sânscrito ou o hindi é com O fechado, não O aberto. Então a gente fala yoga. Mas tem uma historinha aí. Posso contar rapidinho? Claro. Quando o yoga começou a surgir no Ocidente, ele teve um destaque maior ali no Rio de Janeiro, até por conta de uma autoridade chamada Caio Miranda. Ele trouxe muito essa questão do yoga para o Brasil, e no Rio, então, carioca é tudo O aberto. E aí ficou essa questão da yoga. Então eu falo, a gente está no Brasil, a gente pode falar yoga ou yoga, mas lá na Índia nem yoga eles falam assim, yog. Yog. Não tem direito nem ao som do A, yog. A gente aqui traduz como yoga. Legal, então eu vou de yoga. Vamos de yoga. Então, a minha pergunta era sobre essa questão do equilíbrio dinâmico desses pilares da saúde, como que a yoga pode fazer parte, ajudar nesse equilíbrio dos pilares da saúde? Dá para falar muito tempo só com essa pergunta, né? Dá para falar muito. Eu falo que a prática do yoga, e você sabe disso porque a gente pratica, ela é sustentada em 3 pilares: corpo, mente e respiração. A prática em si, o ritual que a gente senta para praticar. Só que não é só isso, ela impacta, ela reverbera, ela ecoa em outros 6 pilares que são primordiais para a nossa existência como seres humanos. E por que eu falo isso? São anos de estudos, não só de yoga, mas também de Ayurveda, também de outras práticas de bem-estar e autoconhecimento que vão se integrando. Então, o que eu percebi? A espiritualidade é um pilar muito forte que a gente tem que realmente alimentar. E quando eu falo espiritualidade, não é religião. Cada um pode ter, é livre para ter a sua religião, mas espiritualidade eu vejo muito como a gente cultivar uma vida interior.
É o seu momento de olhar para dentro, de falar com você, ou com aquela voz maior que sustenta a vida, ou com aquilo que é maior que sustenta a vida. Eu acho que todos nós aqui acreditamos, nem que for, pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser a consciência, pode ser a árvore, pode ser a terra, pode ser a natureza, mas a gente crê que algo maior rege a vida. Então, é a gente cultivar esse espaço interior, dessa conexão, sabe? Desse resgate para dentro. Então, a espiritualidade, o cuidado com o corpo, não só exercício físico, mas vários tipos de cuidado com o corpo, né? A prática de yoga entra aí. A movimentação, porque não é só um movimento pelo movimento, é um movimento integrado com a respiração e com a nossa percepção. Tanto que as posturas são posturas psicofísicas, porque elas mexem com a nossa psique e com a nossa mente. Não é uma postura somente física. Então, o yoga, ele entra aí, nesse contato, desse cuidado com o corpo, desse cultivar da fé, da espiritualidade, porque a gente começa se concentrando, fechando os olhos, tem esse trabalho da mente. Então, o yoga te chama para esse contato com a sua espiritualidade, independentemente da sua crença ou religião. E a gente tem essa questão da mente, que eu já falei. Então, o yoga, ele traz essa prática de nós trabalharmos o mental. Aí tem um outro pilar da alimentação, que eu julgo, assim, como essencial. Porque nós temos um corpo físico e a gente precisa se nutrir. Mas não é só o alimento, mas a forma que nós nos nutrimos como seres humanos, as nossas emoções, a nossa consciência, a nossa psique, o nosso emocional, o nosso campo. Então, aquilo que a gente consome de leitura, de relacionamento, de conversas, de interação, de filmes, de cultura, tudo, isso é um alimento. Então, assim, não é só aquilo que a gente come, né? A parte de alimento. E depois o sono, porque a gente precisa restaurar, a gente precisa reorganizar o nosso sistema. Então a gente precisa desse descanso. Na prática de yoga, o que a gente tem no final? O Shavasana ou Yoga Nidra. Aí depende da prática. Eu vou usar esses dois termos, que às vezes pode ter mais colegas yogas na área de yoga e yogis assistindo. Então, tanto o Shavasana quanto o Yoga Nidra, ele dá esse suporte para o nosso sono, atua também nesse campo. E a socialização, a conexão social. Quando a gente faz todo esse caminho, né, que eu te falei, da espiritualidade, do cuidado do corpo, do cuidado da mente, do cuidado da alimentação e do sono, é para quê? Para a gente guardar tudo isso para a gente? Não. É para que possamos nos tornar seres melhores hoje do que ontem. Não melhor do que ninguém, mas o nosso melhor hoje. Nem a nossa melhor versão, porque eu acho que a nossa melhor versão, sabe, ela vai se renovando. Não tem isso. Eu não acredito muito nisso de melhor versão. Todo dia é uma nova versão. E a gente precisa devolver isso, sabe? Não pode guardar só pra gente. É muito egoísmo querer guardar tudo de bom que a gente vem aprendendo e cultivando só pra gente. Então a gente precisa transbordar, a gente precisa devolver pro outro. Como? Socializando, através das nossas conexões. Então a prática de yoga, acho que eu respondi, né? Ajuda nesses 6 pilares. E como começou a sua jornada do autoconhecimento? Porque eu acho que são anos e anos de estudos para você estar falando tudo isso aqui que a gente para e não quer parar de ouvir você falar, sabe? Como tudo começou? Nossa, eu fui lá atrás agora, eu fui na minha infância. Eu era uma criança muito preocupada com o futuro, com a minha vida. Criança ainda como criança? Criança, assim, eu lembro, eu tinha uns 7 anos, 8 anos. Eu ficava muito preocupada com a vida adulta, porque eu via minha mãe, meu pai saindo para trabalhar cedo, voltando tarde, e eu via aquela dinâmica de uma vida adulta. E eu ficava um tempo com a minha avó,
né? No período que meus pais trabalhavam, eles me deixavam na escola, iam me buscar, eu passava um tempo com a minha avó. Eu gostava muito de ficar no quintal da minha avó, tinha muitas plantas, muitas ervas, ela colhia cidreira para fazer chá à tarde para mim e tudo mais. E desde aquela época eu falava assim, quando eu for adulta, eu não vou ter isso. Minha preocupação era assim, eu não vou ter tempo de tomar esse chá com a minha avó. E eu quero ter esse tempo de tomar chá com as pessoas que eu gosto. Acho que eu não sintetizava dessa forma, né? Mas, enfim, eu queria continuar com isso. E aí eu fui crescendo e adolescente, eu fui muito pro lado das artes cênicas e também fiz balé clássico, fiz dança, indo para esse lado do lúdico. E eu tinha essa inquietação, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero ficar presa numa profissão que vai ficar num local fechado o dia inteiro e não vai ter tempo de apreciar a vida. E as profissões ali na época, né, pensava ali na hora de escolher a faculdade, eu falava, gente, eu não me identifico com nada. Então eu tinha essa inquietação. E aí eu comecei a buscar outras coisas, sair da caixa, sabe? E aí eu comecei a minha jornada no autoconhecimento, ainda criança, porque minha mãe percebeu, e minha mãe também começou a buscar. Então ela me levou na numeróloga, na astróloga. Ela ficou preocupada? Ela ficou um pouco preocupada. Porque não é comum uma criança tão preocupada com o futuro, né? Ela ficou preocupada, e aí alguém disse pra ela, numa dessas pessoas que ela me levou, eu não lembro quem, falou assim, olha, você precisa deixá-la encontrar o caminho. Você orienta, mas ela tem um feeling. E eu lembro que minha mãe me levava e falava, você gostou? E como é que foi? E eu falava, gostei. E aí eu falava, mãe, eu quero fazer curso de Reiki. Aí minha mãe, eu com 14 anos, minha mãe, tá bom, vai fazer o curso de Reiki. Mas minha mãe nunca foi dessa jornada, ela me deixava aí. Aí eu, mãe, agora eu quero saber sobre alimentação natural. Tá bom, vamos pesquisar sobre alimentação. E eu fiquei vegetariana um tempo. Em casa todo mundo carnívoro, fazendo churrasco e tudo mais. Mas aí teve uma época que eu fui vegetariana. Hoje eu não sou mais. Mas eu fui vegetariana, embarquei numa jornada. E foi assim. Agora eu quero fazer balé, agora eu quero fazer circo. E eu fui fazer circo, eu fui fazer trapézio, fui subir no tecido. Agora eu quero fazer astrologia. E cada hora era um universo diferente, até que eu me encontrei no yoga, porque o yoga ele respondeu, se não todas, quase todas as questões que eu tinha. Uau, era isso que eu ia te perguntar, porque aqui nós temos espírito, nós temos matéria, isso tudo é o nosso templo, é a nossa casa, né? Me corrija se eu tiver errado. Quando foi a primeira vez que com a yoga você se sentiu em casa? Olha, a primeira vez que eu fiz aula, eu me lembro, foi num clube. E eu já senti uma coisa diferente. Eu falei assim, é isso, mas tá faltando alguma coisa. E aí eu lembro que eu fui fazer aula com a professora, só que fora daquele clube. Porque no clube tinha muitos estímulos externos e às vezes o som da outra aula e isso me distraía um pouco. E aí quando eu fui no estúdio dessa professora, que era um pouco mais silencioso, e o silêncio por quê? Porque o silêncio ajuda a gente a se escutar. Às vezes eu falo, a gente não gosta do silêncio porque tem tanto barulho dentro que fica confuso. Né? Quem não gosta do silêncio, porque às vezes é porque tem mais barulho dentro do que fora. Mas naquela ocasião eu falei, é isso. Eu pude, através do silêncio, que não estava no barulho do fluxo ali daquele clube, me ouvir, estar mais presente em mim. E isso me trouxe uma sensação de preenchimento, de preenchimento de mim mesma. Me senti preenchida porque parece que
sempre tem alguma coisa faltando, né? Quando eu tiver aquele carro, ai, eu acho que eu vou estar mais feliz. Ai, quando eu comprar aquele vestido, ai, aquela bolsa, aquele sapato, ai, quando eu fizer aquela viagem, ai, quando eu for mãe, então, assim, quando eu passar na faculdade, acho que são tantas coisas que vão rondando a gente na nossa existência como ser humano. E ali, com 15 anos, eu falei, é isso, eu quero sentir mais disso, mais da minha presença. Porque o mundo, ele é muito bom, mas dependendo da forma como a gente se entrega no automático, a gente se perde muitas vezes e ele acaba acelerando a gente, né? E é normal, só que eu acho que a gente tem que saber o caminho de volta. E o yoga, ele faz isso comigo. E não é que eu não me perca hoje, depois de 25 anos praticando, 23 eu acho. Eu me perco muitas vezes, mas aí eu vou pro meu tapete, eu vou pro meu silêncio e eu consigo voltar pro meu caminho, eu consigo voltar pro meu trilho. E não que eu não vá me perder de novo, eu posso me perder muitas vezes, mas sempre que eu volto ali, ele ajuda a me resgatar, a me reconectar, a ouvir a minha voz interior. E isso é muito bom. Sabe que recentemente eu estava assistindo uma entrevista, um franciscano estava sendo entrevistado num podcast, e aí o host ficou até emocionado, que ele falou com o franciscano, eu converso com Deus e Deus não me responde. E o franciscano respondeu, no silêncio, Deus também fala. No silêncio também tem uma mensagem. Que foi isso que você está falando. Muitas vezes a gente não dá essa pausa para escutar o silêncio. Tem muita resposta no silêncio, não tem? Muita resposta no silêncio, muita. Eu queria até deixar uma dica aqui, se puder. Por favor. Tem um livro muito legal da Pétria e chama Escuta o Teu Silêncio. É muito bacana. Escuta o Teu Silêncio, da Pétria Chaves. Uau. E é sensacional. É importante a gente enfrentar esse silêncio, porque tem gente que tem medo do silêncio, né? E eu acho que tem muito a ver com encontrar verdades que às vezes nos desagradem. E é importante esse enfrentamento pra gente. No silêncio a gente encontra muitas respostas. Eu acho que encontra a nossa voz, né? Encontra o caminho. E a gente precisa colocar com urgência em prática na nossa vida, apreciar o silêncio, que faz parte do cultivar uma vida interior, que faz parte do momento da prática, né? Que a gente fecha os olhos ali e se conecta. Uhum. A meditação, o trabalho físico ali da yoga, eu posso dizer que é como se fosse uma meditação mais ativa. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo, é uma meditação ativa. Lógico que quando a gente vai para algumas oficinas, workshops, de posturas, aí a gente entra numa parte técnica e tudo mais. Mas dentro do conceito de flow da prática, é uma meditação ativa. As posturas, elas são portas de entrada para a gente se aprofundar em outras camadas que existimos e nos manifestamos. Então, a gente acredita que a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo emocional, a gente tem vários corpos dentro desse corpo físico, né? Corpos sutis, que a gente não consegue pegar, apalpar, mas a gente consegue sentir. Então, assim, você não consegue apalpar a sua emoção, mas você sente através do seu corpo físico uma emoção, né? Se acontece alguma coisa, a gente tem um frio na barriga, a gente fica com nó na garganta, quando, né, fica com coisa entalada, não fala. Então, olha como a emoção a gente não pega, mas ela existe e ela se materializa no físico. Então, a prática de yoga, a prática das posturas que você me perguntou, ela é uma porta de entrada, é uma meditação ativa, entra pelo corpo físico e reverbera nas outras camadas, no físico, no emocional, no mental e consciência, supraconsciência, estados superlativos de consciência. O meu contato com a yoga, só a título de curiosidade, foi com a Gabi, né, que ela foi sua sócia. Sim. E eu comecei a praticar yoga antes da pandemia.
E veio a pandemia, aquela confusão toda, que a gente acabou, essa interação social, as pessoas se afastaram. E recentemente, acho que uns 2 meses atrás, eu estava numa prática de meditação, que eu tenho seguido o Joe Dispenza, e eu senti uma coisa nessa minha prática de meditação que eu tinha sentido antes na yoga. Como se fosse esse gostosinho da yoga, né? Falei, caramba, isso pode ser um sinal. Aí eu mandei mensagem pra Gabi, falei, olha, não tô morando mais em São Paulo, mas tem uma pessoa aqui que eu super indico, foi a minha sócia, e aí eu te mandei mensagem. Você me respondeu falando que a agenda estava super lotada, mas de repente deu certo. Aí eu comecei a praticar yoga de novo. O que é esse gostosinho da yoga? Esse gostosinho da yoga, a gente fala que é o estado de yoga. Tá. E que o gostosinho, ele sempre vai ser diferente em cada final de prática. Ele é um estado de consciência. Yoga é um estado de consciência. A prática de yoga é o nosso ritual de... Eu falo que yoga pode ser uma aula de crochê, pode ser uma aula de pintura, pode ser uma aula de cerâmica. Eu dei aula um tempo também na preparação de surfistas. Yoga pode ser você surfar. Falam que quando o surfista está dentro de um tubo é parecido com um estado de meditação. Então, a prática que a gente faz é para a gente chegar nesse gostosinho. É uma prática mais direcionada para a gente atingir esse gostosinho do final da aula, que é o estado de yoga. Porque ele vai ser diferente para cada pessoa e cada dia. Porque todos os dias a gente não vivencia experiências diferentes. Sim. Pelo menos eu penso assim, eu quero ser um ser humano melhor hoje do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E a gente vai experienciando coisas na vida. Por mais que você tenha uma rotina ou tenha uma agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vão acontecendo coisas diferentes, experiências que vão moldando você como ser humano, que vão lapidando você. Então, no final de cada prática, dessa semana, da outra semana, um gostosinho vai se sobrepondo ao outro. Um estado de yoga vai se sobrepondo ao outro. Isso vai ficando mais robusto. Por quê? Porque você tem mais repertório de experiência. Então, esse gostosinho da prática é o momento que a gente consegue integrar corpo, mente e espírito. É a sensação de plenitude, de maior preenchimento, de pertencimento. E aí, enfim, cada um vai sentir de um jeito. E como que a yoga te ajuda a ressignificar emoções? A gente consegue sentir isso na prática. Depois que acabou a prática, como que eu vou levar isso para o meu dia a dia? Eu acho que o yoga, eu falei para você aquele dia, é a gente lavar a louça suja de todo dia. Então, todo dia passamos por experiências. E não é porque a gente faz yoga que a gente vai controlar ou dominar tudo. Então, tem coisas que vão pegar fundo ali nas emoções. Yoga também não é uma tábua de salvação. Recomendo yoga, recomendo terapia, psicoterapia, terapias holísticas, exercício físico, né? É um combo completo. Mas o yoga, ele ajuda a gente se esvaziar das distrações do mundo que, sabe, vão grudando na gente, vão criando camadas e a gente, como uma alface americana, vamos dizer assim, a gente vai removendo essas camadas e acessando as respostas dentro da gente, ou acessando ali a nossa essência. E aí a gente vai tendo um pouco mais de centramento para agir, clareza nas ações que sejam coerentes com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. Porque, no final das contas, é esse alinhamento que traz uma paz de espírito pra gente. Então, a prática de yoga ajuda muito nisso, nesse esvaziamento, desse bombardeio de coisas, e até mesmo nos papéis que a gente desempenha na vida, né? Porque se a gente for parar pra pensar, Diego, tem o Diego pai, tem o Diego médico, tem o Diego amigo, tem o Diego filho, tem o Diego, enfim, em diversos papéis que a gente ocupa nas nossas vidas. Mas assim, quem somos sem todos esses papéis? Quem somos lá na nossa essência, né? Então a gente precisa resgatar isso. E o yoga
ajuda, auxilia a gente nesse caminho de volta para dentro, pra gente não esquecer o que tá aqui fora, mas só pra gente equalizar um pouquinho mais o lado de dentro com o lado de fora, porque senão fica muito lado de fora. Não tô descartando o lado de fora, tanto que eu falei, né? A gente precisa de tudo isso para depois compartilhar, transbordar, devolver para o mundo. Mas primeiro a gente precisa se apropriar daquilo que nós somos, entender. E às vezes isso fica um pouco confuso. Então a prática de yoga ajuda a gente a olhar para dentro e se conhecer um pouquinho melhor. Hoje você é uma mentora de bem-estar também. Uhum. Né? Como você se sente sendo uma mentora de bem-estar? A gente já aprendeu aqui que tem que devolver para o mundo todo esse conhecimento, e é o que você está fazendo. Uhum. Mas como você se sente tendo esse papel de mentora de bem-estar e transformando tantas vidas? E a prática da yoga ali, eu acho que é só um caminho, né, para isso, para você se conectar com os seus clientes, alunos. Para mim é um presente, é uma honra e é um privilégio. Porque eu falei dessa minha inquietação desde criança, então eu encontrei o meu caminho, eu encontrei de uma certa forma o meu dom, né? Acho que tem muito para aprimorar e vai ressignificando, mas eu me sinto realizada. Não sei tudo, nem sei todas as respostas, e acho que nesse lugar eu tenho que sempre esclarecer para todos, que eu estou na jornada junto com vocês, e isso me dá oportunidades de diariamente me lapidar e melhorar para poder servir melhor. Então eu me sinto muito realizada com esse presente que a vida, que o universo mesmo me possibilita. E a Rafa é empresária? Hoje, além dessa mentora, professora de yoga, quem te acompanha nas redes sociais, tem muitos seguidores, você faz palestra, faz eventos. E a Rafa, empresária, é só uma consequência disso tudo? Como você enxerga hoje a Rafa empresária? A Rafa empresária, eu falo que ainda estou engatinhando, tem muitas coisas, né? Que se o tempo permitisse, a gente queria que o dia também tivesse 40 horas, né? Só que aí é aquele momento que a gente volta pra gente e fala, vamos com calma. A gente leva isso para as pessoas do bem-estar, de não acelerar tanto, então vamos continuar nessa mensagem. Mas a Rafa empresária tem muito, muito aqui dentro uma preocupação com a responsabilidade de levar isso para as pessoas de uma forma coerente, não de uma forma que as pessoas possam distorcer. Então eu falo, isso não pode ser, a gente não pode se agarrar a isso como uma tábua de salvação, mas como um norte, como uma bússola. E eu sinto que tem muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muitos sonhos que eu quero realizar, mas levar mais informação de saúde, de bem-estar para as pessoas poderem se cuidar mais, para as pessoas saberem quem elas são. E a troca, né, esse conviver nosso enquanto sociedade ser muito mais rico, ser muito mais genuíno e podermos contribuir enquanto sociedade também, enquanto cidadãos, né? Então, assim, a vontade da Rafa empresária é transbordar cada vez mais para que essa mensagem chegue para mais pessoas e que essas pessoas possam espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas. E pode ser utopia ou não, mas a gente tornar o mundo um lugar melhor. Com certeza. Eu falo que acho que até o último dia de vida eu continuarei tendo muita fé na humanidade. Legal. Você tem uns produtos hoje também, não tem? Tenho, eu também tenho uns produtos. Quais são os produtos que você tem? Hoje eu tenho uma linha... Aproveita para fazer propaganda. Eu tenho uma linha de aromas que faz parte também. Eu acho que eu não consigo acordar sem borrifar os aromas, porque a gente fala muito do estado de presença, né? E através dos sentidos, usar os nossos sentidos como portas de entrada para isso. Então, o olfato é um deles, né? E ativa o sistema límbico. Então, hoje eu tenho 3 aromas que eu assino para Mona's Flower, para Pomander, que eles têm, além de óleos essenciais, florais de Bach. Então, assim, o óleo essencial, ele tem o cheiro,
né? E ele trata muito no campo físico. Então, por exemplo, quando a gente quer, às vezes, respirar mais profundo, você passa um olhinho ali de mentolado, de hortelã, você respira, você já percebe que aquilo abre, né? A gente fala de passar até no pé também, quando tá com o nariz congestionado. Então, você vê que ele atua muito direto no físico. O floral de Bach, ele já atua mais no campo energético. O floral de Bach a gente toma, mas no Pomander, que é um blend de óleos essenciais com os florais de Bach, a gente não toma, porque ele está misturado, então a gente borrifa. Então você está tratando algo físico com os óleos essenciais, mas também algo mais sutil, mais energético com os florais. E são 3 aromas, um para cada tema, um para cada coisa, eu falo. E tem o transmutação, que é a flor de lótus, que é o símbolo da espiritualidade, né? A flor de lótus, ela transmuta, ela sai ali da água turva, lamacenta, e ela vem até a superfície pura, imaculada, cheirosa, tem um perfume, então representa essa coisa da espiritualidade, esse caminho da espiritualidade, por isso transmutação. Tem o sândalo, que o sândalo, ele ajuda muito nessa conexão interior, né, da gente. Então, o sândalo, conexão, pra gente se conectar com a nossa essência e com a nossa essência, com a nossa voz interior, com a consciência maior, com o divino. E tem o mirra. O mirra, a essência de mirra atua em várias coisas, mas dentre elas dissolver mágoas também, tristezas profundas. Então a gente fala que é o despertar, é o Pomander mirra, despertar espiritual. Por quê? Pra gente transcender também espiritualmente, a gente tem que lidar ali com o perdão, né? Com a compaixão, com as tristezas profundas, e não é fácil a gente dissolver isso. Então, cada aroma desse tem essa história, né, de trabalhar esses temas e nos darem suporte para o nosso caminho de autodesenvolvimento. Através do quê? Da respiração, que também é uma porta de entrada. Então, você passa, borrifa no ar e respira, se conectando com aquele aroma. E aí você se prepara para o seu dia, para a vida. Você já foi para a Índia? Já fui 2 vezes. E como foi beber da fonte? O que você sentiu quando chegou naquele país que respira yoga, né? Respira yoga na essência, não o yoga que a gente pensa de cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, e puxa daqui, puxa dali, não. Acho que respira o yoga nesse sentido de presença, nesse sentido de aproveitar o momento presente. Porque a Índia é algo muito dual, é muito paradoxo. Eu cheguei na Índia, a primeira vez foi por Mumbai, e foi muito conflitante para mim naquele momento, a minha vontade era voltar. Eu falei assim, eu não acredito, o que eu tô fazendo aqui? Num lugar que eu vim me espiritualizar, eu vim buscar o silêncio, a gente falou do silêncio, né? Uhum. Eu vim buscar o silêncio e eu não paro de ouvir buzina. E eu não consigo nem atravessar a rua. E eu tô o tempo todo apreensiva. Então, foi um choque num primeiro momento. Mas depois, no decorrer da viagem, eu fui entendendo que tem vários processos. E foi muito transformador, né? E ver como que nós, seres humanos, crescemos e aprendemos muito no desconforto também, que não é só no conforto. Por isso o trabalho da resiliência, por isso o trabalho do desafio, do enfrentamento do desconforto na prática de yoga, né? Então, a viagem da Índia me trouxe muito essa contemplação, esse entendimento da contemplação, de encontrar a paz no meio do caos, porque a nossa vida não para pra gente sentir paz, né? A gente tem que trilhar um caminho. Então, a Índia é um país, assim, sensacional. É como o Brasil. Se a gente for pro Brasil no sul, a gente vai ter uma experiência. Se a gente for pro norte, é outra experiência. Se a gente for pro Rio, para São Paulo, é totalmente diferente. Então, a Índia também. Então, eu fui para alguns lugares onde tinha muito yoga, e onde eu falava assim, nossa, onde eu vou achar o yoga aqui? E aí você tem que se aprofundar ali na cidade para encontrar.
Então, eu fiz aulas com profissionais, eu fui em templos, eu fui escutar o silêncio, mesmo em meio ao tumulto e ao barulho. E foi algo assim, foi algo sensacional. Foi algo, tanto que esses aromas que eu falei, a ideia surgiu na viagem da Índia. Uhum. Eu cheguei e eu contei para Márcia Rissato, que é a dona da empresa da Monas, né? A fundadora, e ela falou: Rafa, isso que você está me contando, a sua experiência na Índia é um aroma. O sândalo, que é a conexão, por exemplo, eu estava num templo dentro de Mumbai, e era um templo lindo, lindíssimo, e tinham muitos detalhes em peças, banhado a ouro, e falava sobre Krishna, e assim, a hora que eu entrei naquele lugar, eu senti uma paz tão grande, e os templos, eles têm o altar, né? E tem as deidades e as divindades. E eu nem sabia o que era ali, mas a paz que eu senti naquele lugar, o preenchimento, o pertencimento, eu sentei ali no chão e eu fiquei olhando tudo aquilo, contemplando, e eu chorei. Eu chorei, mas eu chorei. Mas não era um choro nem de alegria extasiada por estar ali, mas também não era um choro de tristeza. Era um choro de que eu me senti em casa, como se eu tivesse voltado para mim mesma. E não era porque era a Índia, eu acho que foi porque eu encontrei ali a paz e eu mergulhei para dentro de mim. Aquele lugar, de alguma forma, foi um portal. E o aroma presente nos templos é o sândalo, tinha muito sândalo ali. Então eu falo, acho que de uma certa forma, sim, você entra, você sente aquela paz, você respira mais profundo, e eu consegui ali entrar num processo meditativo que foi muito importante para mim. E aí, descrevendo todas essas coisas para Márcia Rissato, ela falou: olha, sândalo. E aí ela falou: o que traz essa conexão com esse pertencimento, com esse retorno para dentro, essa conexão com algo maior, com o divino, né? O olíbano e o cedro são óleos sagrados. Então ela falou: ó, tá aí a sua história, o aroma, sândalo com olíbano e cedro, conexão. E o floral de Baia é o cerato, que promove o reforço da sua autoconfiança, da sua voz interior, da sua escuta interior. Aí nasceu. Então a Índia trouxe muitas coisas para mim. Foi uma viagem, assim, incrível. Foi muito inspirador, no mínimo inspirador, assim, beber da fonte. Uhum. O autoconhecimento é essa dança entre a consciência corporal e essa sensação das emoções, né? Esse conhecimento das emoções também. Como que a yoga ajuda nesse autoconhecimento, se a gente for pensar na empatia? Empatia é algo que eu acho que leva um tempo para a gente praticar, né? Leva. Entender o outro. Primeiro são os nossos sentimentos e o outro, e conviver com isso. Acho que é um desafio muito grande, né? Muito. Praticar a empatia. Muito. E assim, eu vou trazer até uma questão também da Índia. E aquilo que eu falei, que a gente falou dos pilares, né? Uhum. A gente pratica pra quê? Pra gente ficar melhor só pra gente? Não. Não, pra nós podermos ser seres humanos melhores, pra que a gente possa se relacionar melhor com o outro e fazer desse lugar um lugar melhor, né? Mesmo que seja assim, a pequenos passos. E é aí que eu acho que vem a empatia. Então você pratica, você lava a sua louça suja, você abre espaço para você enxergar também o outro. Lá na Índia eu presenciei uma cena e eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Nós estávamos numa cidade sagrada, que é Varanasi, e Varanasi não é uma cidade fácil, porque, embora seja uma cidade sagrada, não é nada gostosinho estar lá, né? Porque a gente se depara com
com muita coisa que a gente fecha os olhos, né? Com miséria, com pessoas doentes. Por ser uma cidade sagrada, é um local que as pessoas vão para pagar promessas, ou quando elas estão morrendo mesmo, ou quando tem uma doença muito grave. Então tem muitas pessoas doentes, tem famílias pagando promessas, tem famílias enterrando seus entes queridos, seus familiares, então tem uma carga energética muito grande, e tem pessoas que vão para lá e acabam ficando, renunciando, né, à vida, e ficam lá. Por ser uma cidade sagrada, as pessoas querem ir lá também para morrer lá, porque falam que é auspicioso, que traz boa sorte morrer em Varanasi. Então, as pessoas acabam indo e ficando. Então, tem muitos moradores de rua também. E essa situação que eu vi foi um grupo de mulheres que receberam ali algumas moedas, e elas foram, eu tava passando, eu tava com, eu não sei, não lembro agora se estava no ônibus ou se eu tava no tuk-tuk, porque lá a gente andou bastante tuk-tuk, mas eu vi direitinho elas saindo de um lado da rua, atravessando, indo até um outro morador de rua e dividindo as moedas. Então, assim, ela não tinha obrigação nenhuma. Ela estava na mesma situação de vulnerabilidade e de miséria até que esse morador, que esse outro homem. E eu vi a hora que ela recebeu e ela foi lá dividir com ele. Então, esse foi um grande exemplo de empatia. É mesmo na sua dor, né? A gente estava até aqui conversando nos bastidores, e a maior dor é aquela que a gente sente. Então, apesar da gente reconhecer que está doendo muito, é a gente também abrir espaço para o outro e se solidarizar com a dor do outro. Então, acho que isso representa um pouco da empatia. Eu vi isso na Índia e me marcou. E trazendo, como é que a gente conquista isso através da prática, né? É você tendo mais o cultivar dessa vida interior. Não é que a gente vai praticar e vamos nos tornar seres bonzinhos e tudo mais. Não trago essa fantasia. Mas eu acho que a gente passa a enxergar um pouco mais as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. E aí, a partir desse momento, a gente passa a ter um pouco mais de empatia com o outro. Eu, pelo menos, gosto de acreditar que o ser humano vai subindo esses degraus de evolução, porque se eu não acreditar nisso, eu acho que fica um pouco difícil a gente enfrentar a realidade. Então, eu tenho muita fé na humanidade, mesmo a gente vendo muitas coisas que destoam do mundo que a gente gostaria de ver, eu acredito sim que tem muitas coisas boas e que a gente sempre pode fazer algo melhor. Legal. Rafa, tem duas perguntas que eu sempre faço aqui para os meus convidados. Eu já até comentei com você. E eu tô louco para saber sua resposta. Com tanto conhecimento que você tem. Vamos lá. O que é felicidade e o que é saúde para você? Você estudou antes, não? Olha, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, porque É profundo, né? É profundo, né? Profundo. E para cada um, isso tem um significado. Ou até para cada momento também, né? Para cada momento da vida que a gente passa, para cada situação. Talvez, se você me perguntar isso daqui uns 3 anos, seja diferente a minha resposta. Se você me perguntasse há quase 4 anos atrás, seria uma outra. Mas hoje, eu posso falar hoje, para mim, o que é felicidade é quando eu estou em paz. Porque se eu não estiver em paz, eu não vou ter a visão clara, o centramento para eu apreciar a vida, para eu apreciar as coisas e extrair essa felicidade. E para mim, o que é estar em paz? Eu até já falei aqui, é quando tem coerência, aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Porque se a gente sente uma coisa, sente e pensa e age diferente, isso traz uma inquietação terrível. Eu já passei por situações assim, eu sinto que eu tenho que fazer isso diferente.
E aí a minha mente também fala, olha, eu acho que o caminho é esse. Mas aí, na hora de agir por, mas tem a ética aqui, mas aí essa pessoa, aí eu vou magoar, E aí você acaba saindo dessa sincronia e as ações são diferentes. Então, para mim, é quando a gente consegue de fato alinhar sentimento com o pensamento, com a ação que a gente coloca no mundo. Isso me traz paz. E aí, estando em paz, eu consigo contemplar a vida. E isso me traz felicidade. Antes de você falar sobre saúde, felicidade é uma ciência, né? Sendo uma ciência, eu tenho certeza que ela é ensinável, né? Sim. Basta querer aprender. Se a gente for pensar nos pilares da felicidade, um deles é o engajamento, o autoconhecimento. E aí começa. A yoga é uma boa... a gente pode começar pela yoga também, né? Quem quer entender, se conhecer um pouco mais, a yoga é um bom caminho também a se seguir, né? Conhecer um pouco mais das emoções, do seu eu, né? Que você tem falado Sim. bastante aí, né? Então dá para aprender. Eu acho que uma boa fonte é esse nosso podcast que a gente está fazendo aqui, trazendo pessoas de diversas áreas diferentes, todas estão dando seu ponto de vista sobre a vida, sobre o que trabalham, felicidade, essas emoções, essas ciências da emoção, né? Sim, porque aí quando a gente está em paz, a gente consegue apreciar melhor a vida e reconhecer a felicidade nas coisas simples, né? Como às vezes apreciar uma xícara de café sem pressa, Sim. dar um beijo de boa noite ou de bom dia. Para mim é incrível quando eu posso dar bom dia para os meus filhos. Durante um bom tempo eu saía mais cedo e eu chegava muito tarde e eles eram muito pequenos e tinha aquela rotina. Tinha dias que eu não conseguia encontrar acordados, então é apreciar esses momentos, a hora que eu vou dar um beijinho neles de boa noite, ou que eu posso fazer uma oração ali com eles, pra mim isso assim me gera uma explosão de felicidade e fico em paz, que eu também tô assim. E tá nas pequenas coisas, né? Sim. Eu entrevistei aqui a Denise, que é uma hipnoterapeuta, que ela definiu felicidade também nessa saber aproveitar as pequenas coisas, né? Não se compra felicidade, né? Não, eu Tem acho muita gente que... com a conta bancária recheada e é infeliz. Sim. E é pobre, né? Sim, então, pobre de espírito, pobre de sentimento, né? De alegria. E saúde? Saúde. Saúde. Eu tive uma resposta bem legal que eu compartilhei com você, com um convidado uma vez, né? Que falou que saúde era liberdade. É liberdade. Eu fiquei pensando assim sobre isso que ela falou. Foi uma nutricionista que falou sobre isso. Sim, e isso realmente tem a ver com o que eu penso sobre saúde. Porque se a gente adoece, a gente não consegue se movimentar, ir e vir, fazer as coisas básicas que a gente precisa pro dia. Mas assim, complementando nessa linha de raciocínio, saúde é quando nós conseguimos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso estado de espírito. E isso tem uma sinergia, a gente encontrar esse lugar de paz, que eu te falei sobre a felicidade. Porque se a gente não tem paz mental, paz interior, se a gente não tem uma saúde mental, uma saúde emocional, isso vai gerar doenças no físico. Nervoso, estresse, gera úlcera, gastrite, nó na garganta, síndrome do pânico. Então, o cultivar de uma vida interior, o cuidar da mente, o cuidar das nossas emoções, o poder fazer isso, te traz um estado de saúde, que você não vai deixar isso vir para o físico, ou soa como um sininho também, né? Opa, tô com essa dor de estômago aqui, será que foi o que eu comi ou foi algo mental, emocional que eu não digeri, né? Então, saúde é você ter um olhar para o corpo, para a mente e para suas emoções e conseguir administrar a si mesmo e encontrar um pouquinho desse estado, não vou falar de total paz, mas de maior centramento,
de autogoverno, de pertencimento. Então, saúde representa um pouquinho disso para mim. Eu ia encerrar, mas vou fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Eu quero saber sobre os seus valores. Eu sei que um dos seus valores é paz. Você fala muito sobre paz, paz, paz. Mas o que são valores para você e quais são os seus principais valores? A paz é um deles, né? A paz é um deles. E não que não tenha caos, né? Porque a vida também é feita de caos. Mas é você encontrar o caminho para esse estado de maior centramento. Um outro valor para mim muito importante é o autogoverno. Porque vão ter momentos que eu não vou estar, não estarei no meu estado de paz. E aí? Eu tenho autogoverno, autogerenciamento para conseguir lidar com as minhas emoções, com o meu estado de espírito, às vezes ali abalado, para eu compartilhar ali naquele momento o meu melhor, eu ter empatia com o outro, né, e respeitar a dor dele. Então eu acho que autogoverno é muito importante. É quando você tem total liberdade para fazer algo e escolhe não fazer. Então é tipo você... eu tô na dieta, tem um bolo de chocolate na sua frente. Você pode comer, mas você escolhe não comer. Então, um pouquinho de autogoverno. Então, paz, autogoverno, respeito. Eu acho que a gente fala hoje também, quando está nesse caminho de autodesenvolvimento, e a gente começou a ouvir falar muito ultimamente, porque a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque a gente tem que se ouvir, porque temos que impor limites e aprender a dizer não. Mas isso passa por uma linha tênue de respeito. Aonde começa o seu respeito e começa o do outro, ou termina o seu e termina o do outro. Então a gente tem que ter respeito. Então meus valores, a paz, o autogoverno, o respeito e a autorresponsabilidade. Porque o que a gente fala, o que a gente compartilha com o mundo, a forma como vai chegar no outro, a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente pode falar, pode transbordar, mas a gente tem que saber que não vai chegar da forma como a gente quer. O outro, ele tem uma lente também. E essa lente de olhar a vida, ela é diferente da minha. Então, a autorresponsabilidade vem de eu colocar com cuidado os ensinamentos, ou as palavras, ou a informação, ou uma técnica, uma aula de yoga, e ir com muito respeito àquele outro ser humano, porque ele não vai absorver da forma que eu falei, vai passar por um filtro e ele vai absorver da forma dele, de acordo com as lentes dele. Então a gente precisa ter autorresponsabilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente coloca, naquilo que a gente entrega. Tem uma frase do Jung que diz mais ou menos assim, se eu errar alguma palavrinha ou trocar, me desculpe, mas conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Uau. Então acho que é isso. Rafa, muito obrigado. Obrigada a você. É um privilégio ter você aqui hoje. É um privilégio te encontrar uma vez por semana para praticar yoga. Eu que agradeço. Tá? Eu acho que se todo mundo pudesse sentir 10% do que eu sinto todo dia quando eu tô com você, e tô com você aqui agora, você tem uma luz que se emana. Obrigada. Que é lindo, sabe? Obrigada. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade. E se vocês aí acham que essa mensagem serve para uma outra pessoa, encaminhe o link, tá? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tá só começando esse projeto, esse podcast, que tá todo mundo ficando emocionado, tá lindo, né? E nos sigam nas redes sociais. Como é que você tá nas redes sociais, Rafa? @simplesmente_Rafa, e tem também @uma pausa para você. Maravilha. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.